Há um tempo atrás, mais ou menos 40 e poucos dias, eu estava ministrando num evento, e quando eu abri meus olhos no encerramento, um pastor estava com a mão no meu peito, orou por mim e me disse: pastor, eu tive uma visão contigo, que eu estava sentado do seu lado e o senhor estava carequinha, enfrentando um câncer. E Deus me levantou para orar, porque eu tenho vivido isso, e para orar para que outros não vivam. Mas assim que o senhor voltar para o Rio de Janeiro, vá fazer um exame. E eu voltei e fui fazer o exame. Marcamos o exame e eu fui lá e apareceu um pólipozinho, um tumorzinho, um carocinho no meu intestino. E aí eu tive que fazer um outro exame para fazer uma coletagem, para fazer uma biópsia. E aí, além do intestino, eu resolvi também fazer do estômago. E quando examinou o estômago, tinha outro. Então, na ausência de um, tinha dois. Certo? Porque pode até ter miséria para a prosperidade. Mas a luta sempre é com fartura. Então, né? Diz que quem tem um não tem nenhum, e quem tem dois tem um. Acho que fiquei até satisfeito. E colhi os dois. E aí já viu, né, irmão? Como é que fica a cabeça. Ou melhor, como é que fica o joelho. Porque a gente vai orar e falar: Senhor, agora que melhorou a vida, eu quero ir, mas não agora. Minha mulher está tão bonita, irmão. Esse dia eu estava deitado do lado dela, menina, ela estava tão bonita que eu senti que eu estava adulterando. Eu falei: não, essa não é a minha, meu Deus do céu. Eu nem toquei nela, orei depois. Falei: Senhor, me perdoa. Ela não está aqui, eu estou brincando, ela é muito séria. Certo? Mas o resultado saiu segunda-feira. E graças a Deus, nenhum dos dois continha nenhuma célula cancerígena. Eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a oração da minha equipe, porque eu sei que tinha uma turma aí também dobrando o joelho aí e clamando a Deus, certo? E contei minha vitória da semana, certo? E agora estou aguardando a dessa próxima para contar, porque nós vivemos de fé em fé e de glória em glória. Amém? Quero deixar claro que se tivesse o câncer, ele continuava sendo Deus. Quando nós somos curados, a igreja vê a glória de Deus. Quando nós não somos curados, nós vamos ver. Mas de qualquer maneira é vitória. Eu não... Ou a igreja toda vê, ou você sozinho. Olha que beleza. Exclusividade. Pois é benção de qualquer jeito. Para você, para mim, eu vou ficar na luta. Vem para cá, campeão. Ele é um parceiro nosso, um amigo. E hoje falei com ele. Falei com ele: meu filho, fala mais perto do microfone. Quem concorda que ele fala coisa tão boa, mas fala baixinho? Isso aí. Ele falou que eu sou pastor dele, então eu falo mesmo. Mas o que pode acontecer, ele não voltar mais aqui. Que Deus estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela vida do teu filho. Pedimos a tua bênção, continua usando como tu sempre tem feito, ó Pai, por tua misericórdia e cuidado, em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho, só para... Obrigado. Boa noite. Pai do Senhor Jesus. Tem coisa que só ele fala mesmo, não tem jeito não. Pai do céu. Deus é bom. Você está feliz? Eu sou. Eu não estou. Né? Estar é um estado. Daqui a pouco você pode não estar mais. Alguma coisa pode lhe acometer e você deixar que essa
a alegria se vá. Mas quando eu sou, eu não estou, minha alegria não depende das circunstâncias que eu esteja vivendo ou passando, porque ela vem de Cristo, o nosso Senhor. Eu vou me esforçar ao máximo para conseguir essa proeza de falar aqui, ó. Acho que se eu segurar aqui até o final, fica bom, não fica, profeta? Não vai embora sem eu falar contigo, não. Tem uma palavra para te dar de Deus, tá bom, Caio? Deus te abençoe, meu amigo, é coisa boa, só preciso da sua ajuda mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui com vocês, glorificando o nome do Senhor. Eu estou aqui já para 6 anos, né, pastor? Então o projeto tem 6 anos, há 6 anos eu venho aqui uma vez por mês para dividir com você uma palavra, e isso para mim é muito, muito prazeroso. Essa é minha igreja, né? Eu sou pastoreado pelo pastor Cláudio, e eu só não volto se ele não quiser, se ele fechar a porta, mas mesmo que ele não queira e feche a porta, já viu aquele ditado, por que o cachorro entrou na igreja? Que a porta estava aberta. Se a porta estiver aberta, eu entro, sento, cultuo, dou glória, no final da peça a benção. Mas é sempre bom estar aqui. Eu estou acompanhado do tio da minha esposa, que também é meu tio, né? Pastor Whitson, servo de Deus, homem de Deus. Eu agora estou andando com um monte de gente. Toda hora que eu vou para algum lugar, eu tenho que arrumar alguém para ir comigo, né? Que eu estou sem carro. Nunca andei tanto acompanhado. Cada hora, hoje tinha uns 3. Eu falei, não, eu vou curtir da minha esposa. Deus é bom. Aleluia. Essa fase é boa. Está aprendendo. E nem dá para falar o que eu queria falar, mas eu vou falar assim mesmo. Você sabe que existem coisas que nós queremos, mas nós não precisamos. E existem coisas que nós precisamos, mas nós não queremos. Por exemplo, eu quero muito uma Land Rover. Hoje eu preciso, mas eu não preciso agora. Mas eu preciso muito de uma academia. Quem disse que eu quero? Tem coisa que a gente quer e não precisa, tem coisa que a gente precisa, mas a gente não quer. Então, é sobre isso que eu queria falar. Eu estou refletindo com a igreja há alguns domingos sobre alguns pontos, e eu queria dividir com você aquilo que eu estou refletindo com a igreja. Então, eu queria que você, por favor, abrisse sua Bíblia, Neemias, capítulo de número 3. Eu falei sobre isso aqui mês passado. Quem estava aqui mês passado? Estava aqui mês passado? Quem não estava? Mas vai dar para entender. Não é uma continuidade, é um outro sermão, mas o capítulo é o 3, o versículo é o 3 também. E eu quero dividir com você esse texto bíblico e pedir sua atenção. Por favor. Quem achou, diga graças a Deus. E a porta do peixe edificaram os filhos de Racenaã, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e com seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baanã, e ao seu lado reparou os tecoitas, porém os seus nobres não se meteram ou não meteram o pescoço ao serviço do Senhor, e você diz amém. Quem entendeu o que leu, diga aleluia. Sai voluntário, aleluia. Eu sei que sai voluntário, né? Nós estamos, e quando eu digo que o que te move a estar aqui talvez seja o que você quer e não o que você precisa, hoje eu estou a fim de conversar com você sobre o que nós como igreja precisamos. Ainda quer ouvir, diga amém. Então vamos lá. Quando eu estive aqui na semana passada, no melhor mês passado,
eu falei sobre os motivos que levaram Israel ao cativeiro babilônico, falei sobre o seu regresso, o seu retorno após o período do cativeiro babilônico. Eu falei sobre a profecia liberada pelo profeta Jeremias e as consequências da última invasão registrada no último capítulo de Jeremias, quando Nebuzaradã invade pela terceira vez Israel, queima os seus portões e destrói os seus muros, ou queimam os seus muros e destrói os seus portões, e a cidade está totalmente desguarnecida e totalmente desprotegida. Israel, então, regressa ao comando de Zorobabel. Posteriormente vem Neemias, após um período de 52 dias de jejum e de oração, que hoje eu concluo esses 52 dias, pois eu estou a 52 dias de jejum e oração, crendo que Deus fará por nós. E como para mim isso aqui é a extensão da minha igreja, diferente que lá eu pastorei emprestado, e aqui eu estou debaixo da cobertura do pastor Cláudio, que com certeza, para mim, no meu coração, é o meu pastor. Eu estou trabalhando a ideia da necessidade de nós reconstruirmos, de haver em nós uma restauração, porque cada porta e cada segmento de porta em Israel tem seu propósito, tem seus objetivos, e a ideia inicial é entender a funcionalidade de cada porta, qual o propósito dela em nós e qual o sentido espiritual que essa porta tem na minha vida, e se de verdade essa porta está ou não funcionando na minha vida. Quando a gente fala da primeira porta a ser restaurada, que foram restauradas estas pelos sacerdotes, essas portas foi a porta do gado, dependendo da tradução, porta da ovelha. Essa porta fala de comunhão, essa porta fala de restauração, de restabelecimento de culto, essa porta fala de remissão de pecado, essa porta fala do altar da adoração, voltar a adorar a Deus, um canal de comunicação, pois sem sacrifício não há adoração, e sem adoração e sacrifício não há remissão de pecado. Então essa porta era uma porta de comunicação entre Deus e os homens, pois por meio dela existia uma comunicação, aonde o adorador levava o animal a ser ofertado, o animal sendo ofertado como sacrifício para expiação do pecado, remia aquele que era o ofertante, que era o pecador, que entregava o animal como oferta para a remissão dos pecados. Então, uma vítima era sacrificada, e por meio desta vítima todos alcançavam, ou aquele que ofertava alcançava a remissão dos seus pecados. Jesus passa por essa porta, ele passa por essa porta em João, capítulo de número 5, quando ele vai a uma festa de Pentecostes, e ele entra pela porta chamada Porta das Ovelhas, e por trás dessa porta, literalmente, estava ali o tanque, que em João 5 fala que é o tanque de Betesda, aquele agitar e mover das águas mencionado ali. Trata-se justamente da purificação e da limpeza do animal, que era entregue ao sacerdote. Ali ele lavava o animal era limpo, e estando o animal purificado, o texto diz então que ele era averiguado ou periciado pelo sacerdote e depois levado ao altar do sacrifício. Jesus, já fazendo a predição daquilo que ele faria como alguém que estava apontando para a ovelha que seria sacrificada, e por meio do seu sacrifício todos seriam remidos, todos seriam restaurados. Há uma peculiaridade nas 12 portas, diferente da porta das ovelhas e da porta do peixe, nas suas trancas, porque a porta da ovelha é uma porta que não tem tranca e nem ferrolho, e nenhum tipo de nenhum tipo de instrumento que se utilize para fechar, porque essa porta é uma porta que aponta para Cristo. Então, por ser uma porta que aponta para Cristo, e por meio do sacrifício havia a remissão, a restauração e a reintegração do pecador regenerado, essa porta ela é de livre acesso para toda a humanidade. Então essa porta é uma porta que na sua originalidade não tem tranca, porque é uma porta de livre acesso, diferente desta porta. A porta que eu gostaria de dividir com você um pensamento no dia de hoje é a porta do peixe.
Essa porta chamada Porta do Peixe também tem sua peculiaridade, pois a sua tranca é só interna e não é externa. Então é uma porta que só tem acesso para quem está do lado de dentro, não é uma porta que dá acesso de quem está por fora da porta. E por que essa porta é uma porta que só dá acesso para aquele que está pelo lado de dentro? Porque o caminho de todo servo de Deus, no caminho da vida e de salvação, ele primeiro entra pela porta da ovelha, que é a porta da restauração, da religação, da remissão, do arrependimento, onde ali ele tem um encontro com Cristo, sua vida é modificada, sua vida é restaurada, e depois ele vai passar pela porta do peixe, porque a porta do peixe é uma porta que fala de novo nascimento, mudança de vida, daquele que já conheceu Cristo e agora entrou numa metamorfose, entrou numa ideia de mudança, tendo uma expectativa de vida, uma porta que aponta para a economia, uma porta que aponta para a expansão, para crescimento. Essa porta era uma porta que ficava ali próxima ao Mar da Galileia, aonde Jesus chama Pedro, mas daqui a pouco eu falo sobre isso com você. Mas a expressão ou a palavra peixe em grego quer dizer ectos, quer dizer cujas tuas três primeiras iniciais na expressão grega ectos formam a frase: Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Então a expressão ectos em grego, ela quer dizer nas suas três primeiras iniciais: Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Então essa é uma porta que todo o seu contexto e até os que estão envolvidos, imbuídos na sua restauração, todos eles, os nomes e os significados dos seus nomes apontam para Cristo e nos levam a pensar em Cristo e nos levam a ter uma vida com Cristo. Quando você olha para a palavra ectos, que quer dizer peixe em grego, cujas suas três primeiras iniciais formam a frase Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, essa porta também é uma porta que fala de expansão, de crescimento, de avanço para o reino de Deus e para a propagação e divulgação do Evangelho. Porque como é uma porta que sua tranca só é interna e não externa, essa não é uma porta por onde se entra, essa é uma porta por onde se sai. Então aquele que está por dentro dá acesso para quem esteja dentro saia. Então essa é uma porta de envio, essa é uma porta não ouvi, repita comigo a frase: Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Quando a gente olha para aqueles que estão envolvidos na reconstrução, na restauração dessa porta, o primeiro nome mencionado no texto que nós lemos é Racenaã, e a palavra Racenaã quer dizer luz, foi o próprio Cristo que disse: eu sou a luz do mundo. O segundo envolvido na restauração dessa porta, mencionado no texto, é Meremote, e Meremote quer dizer altura, elevado ou engrandecido, seja Cristo luz e a ele seja dada a honra, pois ele também deve ser engrandecido. O terceiro nome mencionado no texto é Mesulão, e Mesulão quer dizer amigo. Foi o próprio Cristo que certa feita reuniu seus discípulos e disse: eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz. Então Jesus estava, ou o contexto daqueles que estavam envolvidos na restauração, os significados dos seus nomes apontam para Cristo. Quando a gente olha para o outro nome mencionado no texto é Zadok. Zadok quer dizer reto ou justo. Quando a gente olha e pensando em Cristo, a gente sabe que ele é o justo. Quando a gente olha para o outro envolvido na reconstrução, fala já de uma descendência dos descendentes ou os tecoítas, descendentes de Tecói, que quer dizer reto. Então nós estamos falando, quer dizer firme. Então nós estamos falando de pessoas que se envolvem numa restauração de uma porta de extrema e de suma importância para o seu tempo, há uma porta que se abre somente pelo lado de dentro, pois esta é uma porta de envio, mas também de recebimento, isso humanamente falando e não no contexto espiritual, porque eu não quero falar de um contexto físico e econômico, porque é por essa porta que os pescadores, quando vinham do Mar da Galileia, entravam com os seus peixes e com aquilo que traziam do mar. Então, na verdade, só ela se abria por dentro pelo sentido de segurança, para guardar aquilo que se trazia como fonte de renda e riqueza das famílias,
como também uma porta que se abre para envio. Quando a gente caminha nessa ideia de crescimento, de envio, de expansão, de multiplicação, de crescimento, a gente precisa pensar na igreja e qual seria o meu papel na igreja. Quer ouvir? Diga amém. Eu vou falar, talvez você tenha a ideia de algumas coisas, mas eu queria que você hoje se desprendesse de algumas coisas e me desse um pouco da sua atenção, porque eu não quero falar hoje de bênçãos talvez materiais, mas eu gostaria de falar de bênçãos espirituais, de coisas que não estão ligadas a terras, mas que transcendem a terra e que está ligada à eternidade, para um plano futuro, para uma ideia daquilo que Deus tem para nós na eternidade. Então, quando a gente olha para essa ideia, eu não sei se você já ouviu aquilo que para mim eu chamo de ditado do preguiçoso. Conhece o ditado do preguiçoso? Estou preocupado com quantidade, não com qualidade. Pastor, por que você está dizendo que o ditado do preguiçoso é alguém que diz que está preocupado com qualidade, não com quantidade? Porque é impossível se ter qualidade e não se ter quantidade. A qualidade por si só atrairá a quantidade. Então, algumas pessoas de mentalidade medíocre atribuem o pouco que se tem, não expandindo, não crescendo, e aí dizem que elas não crescem porque elas estão dedicadas a um pouco número de pessoas, e por elas estarem ligadas a esse pouco número de pessoas, ela tem uma qualidade melhor para oferecer para essas pessoas, quando isso não é verdade. É alguém que parou no tempo, não está a fim de crescer, porque qualquer serviço, e aí se eu abro um parênteses, saio do mundo espiritual e entro para o mundo físico, é impossível você na sua empresa prestar um serviço de qualidade e a quantidade não vir junto com a qualidade do serviço que está sendo prestado. E no reino de Deus também funciona da mesma forma. Não existe possibilidade de oferecermos qualidade e não termos crescimento. Se essa igreja em tão pouco tempo tem a quantidade de gente que tem, se precisa fazer 2 cultos por semana aos domingos e que talvez tenha que dispensar pessoas no período de pandemia, é porque essas duas coisas têm caminhado junto com esta igreja. Isso é qualidade, isso é quantidade, porque a qualidade vai atrair quantidade. Se você tiver um trabalho bom, com certeza as pessoas falarão do seu trabalho e isso será para engrandecimento do nome do Senhor, e isso trará um crescimento exponencial para o reino de Deus, para a nossa vida secular, ou seja, em qualquer área da nossa vida. Mas pastor, isso é um pensamento seu? Não. O próprio Jesus Cristo disse em João capítulo 5, porque o meu Jesus falou muitas vezes de expansão, de expandir e de crescer, mas em João 15 ele falou algo fantástico, e nem sei se essa palavra existe, mas eu vou dizer fenomenológico. Jesus foi fenomenal quando ele disse: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. E toda vara que está em mim dá fruto, pois a vara que está em mim não dando fruto é cortada e lançada fora, mas a que dá fruto é limpa para que produza mais fruto ainda. Então Jesus não nos chamou para viver uma vida medíocre, Jesus nos chamou para viver uma vida de crescimento exponencial. Jesus não nos chamou para nós estarmos conformados com um pouco que temos ou com o pouco que estamos fazendo, porque de verdade ele sabe que podemos render muito mais, e deixou uma advertência: o agricultor dessa videira é Deus, e ele sabe quem dá fruto e ele sabe quem não dá fruto, e ele deixou bem claro: quem não dá fruto eu arranco e lanço fora, e quem dá fruto eu limpo para que produza ainda mais. Então eu quero te dizer, campeão, acredite, se você já produz, se prepare, porque você vai produzir ainda mais. E se você não produz, eu te dou um conselho: comece a produzir para não ser lançado fora. E quando a gente olha para a ideia de crescimento, de expansão, nós deveríamos nesse século ter vergonha. Vai estreitar um pouco, mas não der para dar glória, grita ai, Jesus recebe. Já deu para dar ai só na figueira? Deus é bom. Olha para cá. Quando a gente fala de crescimento, de expansão, é impossível eu falar de crescimento e de expansão sem não falar da igreja primitiva. Quando a gente abre a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15,
A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que eles eram quase 120 irmãos. Quantos irmãos? Quase 120. Então o número não é exato. Lucas dá para nós a ideia de que eles eram quase 120. Quase. Quando tu continua lendo Atos, chega no capítulo 2, no versículo de número 42, 43 e 44, Lucas vai deixar registrado para nós que esse número de quase 120 agora é um número de quase 3.000 irmãos. Nós estamos falando de 2 capítulos, mudou apenas um capítulo. Claro que aqui não dá para a gente ter uma ideia de quantos anos se dá de um capítulo para o outro, mas a gente está falando de um crescimento e um potencial de crescimento fora do comum, que muda um capítulo, a gente é quase 120, no segundo capítulo a gente fala de quase 3.000 irmãos. Quando a gente abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4, o doutor Lucas vai falar que esse número de irmãos é quase 5.000 irmãos. Quase 5.000 irmãos, crentes em Jesus Cristo. Quando a gente abre a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, quando a gente vê Lucas escrevendo, ele vai dizer assim: e desistiu de contar, porque era tão inumeroso o número de gente que Lucas já não conseguia mais contar o número de crentes que tinha dentro da igreja. Então aqui a gente já começa a nos conflitar. O que nós estamos fazendo como crente em Jesus Cristo a nível do anúncio? Porque se a porta da ovelha é uma porta de encontro, uma porta de remissão, uma porta de restauração, uma porta de remissão de pecado, e se a porta do peixe fala de crescimento, fala de expansão, fala de novo nascimento e fala de envio, eu preciso entender que o chamado de todo crente, talvez você não tenha os 5 ministérios, que são os 5 pilares de sustentação da igreja, talvez ele não tenha te chamado para mestre, talvez ele não tenha te chamado para profeta, de verdade, talvez você não tenha sido chamado para pregar, talvez você não seja um levita, não cante, não adore, mas sem sombra de dúvida, todos nós aqui temos um propósito. E o nosso propósito como crente em Jesus Cristo, e para isso ele te chamou, para ser ganhador de alma. E isso é uma obrigação de todo aquele que diz servir a Deus. E quando a gente fala de crescimento, de expansão, olhando para a igreja primitiva, eu queria convidar para você, o meu amigo vai me ajudar ali, abra sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 2. Versículo 47, dá uma olhada no que diz aí, Atos 2, 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, todo dia Deus acrescentava gente na igreja, todo dia tinha gente sendo salva, todo dia tinha gente ouvindo da graça de Deus, todo dia tinha gente ouvindo do amor de Deus, todo dia Deus salvava alguém. Gente, nós como igreja precisamos nos despertar. Eu vou falar algumas coisas aqui ainda. Abre para mim, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6. Eu queria que a gente lesse esse texto aqui para nós. Eu não sei qual é a tradução que vai estar aqui, mas eu gosto de uma que diz transtornando, mas vamos ver se é essa. Porém, não os achando, trouxeram a Jason e alguns irmãos à pressa dos magistrados da cidade, chamando estes que têm alvoroçado. Algumas traduções é transtornado, não é transformado, é transtornado. Transtornado o mundo, chegaram também aqui. Essa expressão aqui para mim é formidável. Este que tem transtornado o mundo, chegaram também aqui. Eles estão falando de quando os crentes chegaram, quando Paulo chegou, quando a igreja começou a pregar e o evangelho começou a ser anunciado, eles disseram, armaram contra alguns crentes da igreja, invadiram a casa de Jason, levaram aos magistrados para que o julgassem, e a fala deles foi essa aqui, e este que tem transtornado, a igreja precisa começar a se posicionar, porque igreja que não causa transtorno, igreja que incomoda, não está sendo igreja. Deus nos levantou para incomodarmos o mundo com a pregação do evangelho, para que a cada hora
Nós, como igreja, precisamos acordar. Quando Paulo escreve em Romanos, no capítulo de número 15, verso 21, 22 e 23, Paulo vai declarar que naquele tempo todo o mundo, quantos? Todo mundo já havia ouvido pregar o evangelho. Quando nós olhamos a história da igreja, nos seus primeiros 50 anos, já eram 500 mil de gente servindo e adorando ao Deus. Em 60 anos após Cristo ser ascendido, levado ao céu e ter dado a missão à igreja de anunciar o evangelho, em 60 anos, Paulo está dizendo, e todo mundo já tinha ouvido falar. Nós somos hoje cerca de 7,5 a 8 bilhões de pessoas no mundo. Você sabe hoje quantas pessoas no mundo ainda não ouviram ou não conhecem o nome Jesus Cristo? Cerca de 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. E aí eu fico vendo gente querendo me ensinar na internet. Quer saber como ganha alma, quer saber como faz a tua igreja crescer? Arrasta para cima que eu vou te ensinar. Eu conheço uma igreja que era a igreja primitiva. Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha meio de comunicação, não tinha rádio, não tinha TV. Em 60 anos eles conseguiram evangelizar o mundo. E aí vai vir alguém agora falar para mim que nós somos a igreja. Talvez a igreja que precisa crescer, talvez a igreja que precisa amadurecer, talvez a igreja que precisa entender qual é o seu papel na sociedade, porque talvez nós não estejamos entendendo qual é a nossa função aqui. Para que Cristo nos chamou, para que Cristo nos vocacionou, se de verdade a cada dia não tem sendo crente sendo acrescentado, se ainda existem 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, quer ouvir a real? Porta do Peixe não está funcionando. Ela precisa ser restaurada, porque essa é uma porta de envio, aonde somos arrancados do mundo, porque mar na Bíblia é mundo, peixe somos nós, fomos arrancados do mundo, entramos pela porta da ovelha, tivemos com Cristo um encontro, mas esse encontro não é só para ficar em nós, esse encontro é para ser compartilhado e dividido. Nós precisamos agora passar pela porta do peixe e ser enviado. Tem uma missão para a igreja. E qual é a minha missão? Se eu não entender qual é o meu propósito, eu estou aqui em vão. E qual é o meu propósito aqui, se não ganhar almas para o reino de Deus? Eu queria que você, não precisa me responder, mas eu queria só que você pensasse. Se em 50 anos já eram 500 mil ou 500 mil de pessoas, e que se em 60 anos todo mundo já havia sido alcançado, ou todo mundo já havia ouvido falar de Cristo, tente imaginar o contexto desses 50 anos. Eu estou falando de gente que tiveram os seus bens tomados por Roma. Eu estou falando de gente que servia de espetáculo em cova de leões. Eu estou falando de gente que era lançada a lobos ferozes. Eu estou falando de gente que está sendo crucificada de cabeça para baixo, jogado num azeite quente. Eu estou falando de mártires e de pessoas que, mesmo sendo perseguidas, e eram tratados como perturbadores, como aqueles que incomodavam, e eles dizem, chegaram também aqui, e a minha oração é que esses perturbadores também cheguem em Xerém, e que o evangelho do Senhor seja anunciado nos 4 cantos deste lugar, e que este ano seja um ano de salvação de Deus. Deixa eu te falar um dado que talvez você conheça. Porque apesar do método hoje ser, e as ferramentas, porque eu não estou pregando contra as ferramentas, eu estou dizendo como nós não estamos usando o que deveríamos usar de ferramenta. Porque se eu estou falando de gente que a pé conseguiu evangelizar o mundo, imagina a gente com rede de televisão, com rádio, influência digital, com tudo isso ao nosso recurso, a gente saber que ainda tem 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus.
E aí eu vou olhar para o método da igreja primitiva, culto no lar, comunhão, perseverava em oração. E esses métodos, sim, que a gente precisa arrastar para cima e entender que a igreja precisa voltar a ser o que ela era. Porque quem acrescentava todo dia gente à igreja não eram os pregadores que ali pregavam. O que acrescentava todo dia à igreja era o dono da igreja, que a cada dia trazia gente para que as pessoas fossem salvas. Mas tinha alguém disposta a anunciar a pregação do evangelho. Porque uma verdade eu não posso deixar. Eu não sei se você conhece Moody, mas Moody contou uma experiência em que ele teve, e isso é o que tem mexido comigo nos últimos dias, depois de eu ter lido essa experiência. Moody conta que um dia em sua casa ele fez um voto com Deus de que todo dia ele tinha que pregar o evangelho para alguém, não importasse quem fosse. E um dia era por volta de 11h40 da noite. Moody estava em casa e ainda não tinha pregado o evangelho para ninguém. E aí Moody decide sair de casa no meio da neve, a fim de encontrar alguém na rua para pregar o evangelho, para cumprir o propósito que ele tinha feito com Deus. Então Moody, andando pela rua, num dia de frio, não encontra ninguém, vai até a estação de metrô, não encontra ninguém, desce na plataforma, entra dentro do vagão e não encontra ninguém. De vagão em vagão, Moody vai procurando alguém até que não encontra ninguém dentro de nenhum dos vagões. Moody então chega até a cabine, onde está o maquinista, bate na porta, pede licença, entra, prega o evangelho, o maquinista aceita Jesus. Moody chega em casa por volta de 3h30 da madrugada. Moody, feliz por ter cumprido o seu propósito, ora a Deus, agradece e vai dormir. Quando Moody acorda pela manhã, notícia: um trem descarrilha e só tem uma vítima, somente o maquinista, pois no trem não havia mais ninguém a não ser o maquinista. Por que isso mexe comigo? A gente já passou de 3 milhões de mortes. Eu não quero entrar aqui no mérito se é Covid, se não é Covid. Morreu. Eu sei que esse verão foi o mais diferente de todos os outros, porque ninguém morreu de dengue nesse verão. A Covid converteu a dengue, chikungunya, tudo convertido. Mas eu não quero entrar no mérito nem falar de política, eu quero falar de alma, de vida, de entender qual é o meu papel na igreja, qual é a minha função no reino de Deus. Com tanta gente que está morrendo, a minha preocupação é quantas dessas estão morrendo sem ouvir falar de Jesus. E o que nós, como igreja, estamos fazendo e qual tem sido o nosso comportamento? Porque quando a Bíblia fala de galardão e de recompensa, Paulo vai falar que nós vamos passar por um portão de fogo, aonde as obras de palha serão queimadas e só subsistirá as obras de ouro. Então existem obras e essas obras serão apresentadas. E a questão é, o meu galardão não é porque eu troquei de carro, não é porque eu mudei de casa, não é porque minha conta bancária cresceu, porque o meu número de seguidor aumentou, ou porque alguma coisa tem acontecido de diferente aqui. Meu galardão não será por nada disso, meu galardão será por alma. E a pergunta é, o que receberemos de galardão quando o pastor Cláudio aqui com maestria brincando falou, de qualquer forma veremos a glória de Deus, ou veremos a glória coletiva porque fui curado, ou eu verei a glória que ele não quer ver e eu também não quero, acredito que nenhum dos senhores quer agora, mas esse dia chegará. A questão é de quando esse dia chegar, eu preciso entender diante de Deus qual é a minha função e qual é o meu papel, porque ele me enviou para ganhar, e a minha recompensa não é pelo carro, pela casa, a minha recompensa é por... Eu preciso acordar. Há um dado, e acredito que você já tenha ouvido, de um instituto de pesquisa americano, me falha o nome agora, Haggai, Instituto Haggai, e eles declaram e fizeram uma pesquisa no popular, perguntando a algumas pessoas como elas ouviram falar de Jesus e o que as levou a Cristo, ou o que fizeram com que elas se convertessem. Vai doer um pouquinho, mas eu vou falar. Eles descobriram que 1% ou 1,5% ouviu de Cristo por meio da televisão,
2,5% a 3% ouviu falar sobre Cristo por meio de rádio. Eles descobriram que um pouco mais de 4% ouviu falar de Cristo por uma cruzada evangelística. Mas eles descobriram que as pessoas ouviram falar de Cristo pelo método usado pela igreja primitiva. Casa em casa, porta em porta, família em família. E eles descobriram que 60% das pessoas que se convertem por testemunho familiar. Eu vou repetir isso aqui. Testemunho familiar. Todo mundo aqui é doido para dizer: eu e minha casa, eu e minha casa. Agora a questão é, por que minha casa não está servindo? Será que de verdade a gente pode abrir a boca e gritar na rua que a gente mora que a gente é crente? Que a gente é cristão? Será que o testemunho de vida que a gente dá no meio da nossa parentela, entre os nossos familiares, poderemos dizer de verdade que estamos servindo a Cristo e andando como Cristo andou? Essa expressão cristão, que é um pequeno Cristo, ou um seguidor de Cristo, ou um imitador de Cristo nas suas vertentes, eu acho que a gente só poderia parar para pensar e liberar essa expressão quando de verdade nós estivéssemos perto de fazer o que Cristo fez, quando Paulo, na igreja de Corinto, não tendo nenhuma referência, eles olhavam para os filósofos, para muitos deuses, e aí Paulo olha para a igreja e diz: olha, se vocês não têm para quem olhar, olha para mim, porque eu imito Cristo, e se eu imito Cristo, vocês podem me imitar. A ideia é, será que na minha casa eu posso dizer para as pessoas que comigo convivem, que elas podem me imitar, que elas podem caminhar como eu caminho, porque eu caminho para o caminho de salvação? Então, se as pessoas, na sua 60%, se convertem por meio de testemunho familiar, alguma coisa está errada em nós e alguma coisa precisa ser revista em nós, porque em alguma área nós estamos deixando a desejar. E o que eu quero refletir com você aqui esta noite, deixar para você essa meditação: qual? Evangelismo é uma obrigação. Não é uma palavra que a gente às vezes deixa muito de lado, é uma palavra que quase ninguém gosta de utilizar ou não utiliza, mas o evangelismo deveria ser a nossa obrigação. Por que é a nossa obrigação? Vou mostrar para você. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 19, quando Jesus vai vocacionar Pedro, vai chamar Pedro para o seguir, para se tornar, e a expressão utilizada ali por Pedro, quando o Cristo vai vocacioná-lo, talvez tenha dado um nó no primeiro momento na sua cabeça, porque Cristo o vocaciona e diz assim: vinde após mim e te farei pescadores de homens. Então, quando Pedro ouve ele dizer pescadores de homens, talvez tenha dado um nó, porque Pedro pega peixe vivo para morrer, e se ele pesca homens para vir para Cristo, qual seria a ideia? De morte ou de vida? Mas o contexto original e a expressão grega utilizada por Cristo ali é pescar homens mortos para que vivam, pescar homens para que vivam, pescar homens para que vivam. Então Cristo delegou para Pedro uma missão. E qual é a missão? Pedro, vinde após mim, para que você pesque homens para que vivam. Há uma sociedade aí fora morta de valores morais, morta de princípios espirituais, e nós estamos aqui detentores da verdade, guardado dentro de uma caixinha, onde eu vejo gente o tempo inteiro questionando a igreja. Nós trabalhamos para dentro, porque a maioria das pessoas dizem que a igreja não faz nada para melhorar, não tem um encontro com um churrasco, um futebol, e eu não estou condenando isso, isso é muito bom, isso é muito legal, mas isso é para dentro. E aí a gente diz que igreja que não tem um aniversário, igreja que não tem um churrasco, igreja que não tem um futebol, a igreja que não investe na área social, ela não funciona, mas isso é para dentro, e a igreja não precisa trabalhar para dentro, a igreja tem que trabalhar para fora. A gente até cuida de quem está aqui dentro, isso tudo é muito legal, mas tem gente aí fora morrendo. E quando Cristo diz para Pedro, vem comigo
comigo, porque eu tenho para você uma missão: pescar homens para que vivam. Ou seja, você está acostumado a trabalhar com vivo para morrer, agora eu estou te chamando para trabalhar com morto para viver. Tem uma sociedade aí fora morta que precisa ouvir de nós aquilo que Cristo nos delegou, que há um Cristo que salva, cura, batiza, liberta e leva para o céu. Gente, é só a gente lembrar um pouquinho. Eu falo de igreja, eu não falo de nome, eu falo de igreja espiritual. Eu não estou aqui falando de um rótulo denominacional, porque é muito fácil, isso me conflita muito. Porque todo mundo, quando você cobra alguém que não veio no culto, o cara diz assim: não, eu sou igreja, eu sou templo, eu não preciso de um lugar físico. Aí quando alguém bate na porta desse mesmo que diz assim: eu sou igreja, eu sou o templo, e alguém bate na porta dele e pede ajuda, ele vai lá na igreja. Não é assim? Ou eu estou mentindo? Você só é igreja para você quando lhe convém. Mas quando a gente fala de um tempinho atrás aqui da igreja, a gente vai começar a lembrar: irmão, não tinha um culto domingo que a gente não saísse da escola dominical e não fosse visitar pessoas. E a nossa maior alegria é quando uma dessas pessoas estava no culto à noite. E para o nosso dia ser completo, aquela pessoa que a gente visitou no final do culto levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador. Era difícil você passar num domingo à tarde e não ver um irmão com uma caixinha de som cantando um hino da harpa e alguém dizendo: Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza. Isso incomodava, que até a gente mesmo passava, falava lá: que som estridente, como é que alguém ouve a palavra? Mas tem gente que se converteu ouvindo esse som estridente por aqueles que incomodavam. Porque mais uma vez eu digo: igreja que não incomoda não é igreja. E Deus plantou o projeto Recomeçar em Xerém, e que alguém declare: os que incomodaram chegaram aqui. Ganhar alma. A nossa sede por vida tem que ser maior do que a sede de trocar de carro, de trocar de casa. A nossa sede por alma. Aleluia. Aleluia. É não passar um dia sem falar do amor de Deus. E a pergunta é, e não quer calar: talvez hoje a gente não possa ir na casa de ninguém, mas há um WhatsApp que está lá, que a gente nem precisa ir. Mas a gente usa a nossa rede social para tudo, menos para pregar o evangelho. Quem você convidou para estar aqui hoje? Para quem você falou de Jesus hoje? Pedro está ouvindo Cristo chamar ele, dizendo assim: ó, vem comigo, pesque homens para que vivam. Pesque homens para que vivam. Tem gente morrendo e a gente está aqui na igreja, vindo para cá, fazendo disso aqui, com todo respeito, um clube e não um corpo. Onde eu me encontro com pessoas que eu estou habituado a me relacionar, ouço um hino, levanto a mão, saio daqui, passo num lugar, sento para jantar, e aí eu esqueço qual é a minha verdadeira função. Jesus não me chamou para pregar, Jesus não me chamou para cantar, Jesus não me chamou só para pastorear, Jesus me chamou para ganhar alma. Tem gente perecendo, tem gente morrendo, carente dessa graça que precisa ser anunciada. E quem é que Deus vai levantar? Diga comigo: ganhar almas. Diga: ganhar almas tem que ser a minha maior realização. Porque além de ganhar almas, quando Cristo vocaciona Pedro e diz: vinde, pescai homens para que vivam. Depois de Jesus dar seguindo com seus discípulos, quando você abre a sua Bíblia em Mateus 14:16, você vai ver Jesus pregando há 3 dias. Quantos dias?
3 dias pregando, e a multidão segue ele, até que Pedro, ou melhor, Filipe percebe, já te ouvem há 3 dias, e se despedi-los, desfalecerão no caminho. Eles ouvem Cristo há 3 dias, são alimentados pela palavra há 3 dias, ninguém desfalece, mas Filipe diz, se despedi-los no caminho, desfalecerão. Ou seja, enquanto eu estou sendo alimentado pela palavra, mesmo no deserto, sem comer, eu tenho vida. O que vai me levar ao desfalecimento é a ausência de pão? Não, é a ausência de vida. E vida por quê? Por meio da palavra, porque enquanto eles ouviam Cristo, tinham força, tinham vigor e não desfaleciam. O desfalecimento viria quando Cristo parasse de pregar, a fome bateria. E aí Jesus olha para Filipe e diz, já que identificou, cuida. Já que identificou, cuida. Como assim? Jesus olhou para Filipe e disse, dai a vocês de comer a ele. Aí Filipe diz, como eu daria a eles de comer? 200 denários não seria suficiente para alimentar a tantos. Ali Jesus delegou uma missão. Glória a Deus. Qual é a missão da igreja? Alimentar os famintos. Qual é a missão da igreja? Saciar esse povo que tem fome de justiça, que não conhece a verdade. E a minha missão como crente é pregar o evangelho de Cristo em tempo e fora de tempo. Maçante, chato. Entrou no comércio, Jesus te ama, filho. Você já ouviu falar de Jesus? Saiu do comércio, encontrou com alguém, entrou na van, virou para o motorista, filhão, Jesus te ama. Você já ouviu falar de Jesus? Congrego no projeto Recomeçar. Quarta é o culto, 19h30. Domingo tem 2 cultos. Eu preciso começar a anunciar o evangelho para arrebatar e com a minha vida alimentá-los. Como assim, pastor? Com a minha vida alimentá-los. A função foi dada a Filipe, dá você de comer. Ele disse, eu não tenho como. Aí um menino com 5 pães e 2 peixes, Jesus levanta o pão da graça, entrega na mão de quem? Dos discípulos. Quem alimenta a multidão? Os discípulos. Ele só deu graça e partiu. O milagre acontece na mão dos discípulos enquanto eles multiplicam o pão. Corta pão e a multidão come. Corta pão e a multidão come. E sem que eles percebessem, eles estão sendo alimentados pelos discípulos que cortam pão e o pão se multiplica e a multidão come, sobra 12 cestos. Deixa eu falar para você uma verdade e eu preciso compartilhar isso com você. Nós como igreja precisamos despertar. Jesus, quando volta do templo, depois de derribar os cambistas, lembra desse texto? Ele vira a mesa e diz, olha, aqui era para ser casa de oração, mas vocês converteram em covis de ladrão. Aí ele volta, ele avista de longe uma figueira. Ao olhar para a figueira diz que tinha flores, e porque tinha flores, Jesus diz, tem fruto. E o texto é claro, Jesus tendo fome, ele se aproxima da figueira, pela aparência da figueira. Quando ele chega perto da figueira, ela não tem fruto, e o texto diz que ele amaldiçoa a figueira. Quando os discípulos voltam, até as folhas que ela tinha e as flores que tinham como prenúncio de fruto, agora não tem mais, estão seca e amaldiçoada. Pastor, não entendi. O que atraiu Jesus à figueira foi a aparência, mas o que sustentava o Cristo não era a aparência da figueira, era o fruto que ela produzia. O que levou Jesus à figueira foi a fome que ele tinha. O que traz as pessoas para a igreja é as necessidades que elas têm, a fome, a sede, as dificuldades, as adversidades. Mas qual é o problema? O problema é chegar aqui perto da figueira e entender que a gente só está vendendo imagem e aparência e está faltando fruto para alimentar essa multidão sedenta de fome. Nós não podemos mais viver de folhas e flores. Precisamos começar a dar fruto para alimentar uma geração sedenta. Sedenta de Deus. Aleluia. Paulo disse em 2 Coríntios 3:2, se não me falha a memória, vós sois carta lida, escrita não pela mão do homem, mas pela mão do Senhor. Quando a gente fala de fruto e não folhas, a gente fala de uma vida solidificada, não de uma vida de aparência. Aonde de longe as pessoas olham para nós e julguem que vivemos uma vida feliz, mas quando se aproximam da gente, identificam a realidade e vê que não é nada disso, porque a gente só vende a imagem. A aparência da figueira atraiu Jesus, mas o que leva ele até lá não é a aparência, é a fome que ele tinha. O mundo tem fome e a função da igreja é alimentá-lo.
Quando eu já ouvi uma história, eu não sei se já contei aqui, mas se contei, vou contar de novo, de um rapaz que insistentemente todos os dias convidava um amigo para ir até a sua igreja. E todo dia esse amigo dizia para ele: eu não posso, estou lendo um livro. Mas todo dia, insistentemente, esse amigo convidava dizendo: vamos ao culto, vamos à igreja. E ele dizia: eu não posso, eu estou lendo um livro. Até que passaram-se 2 anos. E todo dia, insistentemente, ele convidava o amigo: vamos à igreja, vamos à igreja. E de repente, passado 2 anos, esse amigo aparece na igreja. E ele, surpreendido com a visita do amigo, muito feliz, abraça e diz: bem-vindo, obrigado por ter aceito o meu convite. No final do culto, esse amigo levanta a mão e aceita Jesus como Salvador. No final do culto, curioso com o livro que ele tinha lido, olhou para o amigo e disse: o que lhe trouxe hoje aqui? Terminou de ler o livro? E ele: sim, terminei de ler. E o amigo perguntou: qual era o título do livro para que eu também possa ler? Muito grande, extensivo livro, 2 anos para leitura? Ele disse: sim, li sua vida por 2 anos e o seu testemunho me trouxe aqui e me fez aceitar a Jesus como Salvador. Paulo disse que somos carta lida, as pessoas estão lendo em nós uma mensagem, e o que eu estou pregando enquanto caminho, enquanto família, enquanto marido, enquanto pastor, enquanto pai, enquanto cidadão, o que eu estou pregando quando eu ando no meio da sociedade? Será que o que dizem de mim era o que aquela mulher dizia sobre Eliseu quando passava? Ali vai um santo homem de Deus. Que possamos ouvir a respeito de nós e dos nossos irmãos, que a nossa vida seja uma pregação contínua e diária, que por onde nós passarmos deixemos a marca. Que marca? A marca do Evangelho de Cristo, de uma vida santificada, de uma vida íntegra, de uma vida que prega o Evangelho, não com microfone, porque isso aqui não é pregar, isso aqui é compartilhar uma ideia. Eu não prego enquanto falo, eu prego enquanto vivo aquilo que eu estou falando, e que a nossa sede seja sede de alma. Abra aí, por favor, que ajuda aí no profeta, eu vim estar botando tudo aqui mesmo, vai lá. Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Mateus capítulo 18. 28, melhor dizendo. O verso é o 18, o 19 e o 20. E chegaram-se Jesus e falando-lhes dizendo: é-me dado todo no céu. Olha o 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as e guardando todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Você entendeu o contexto dele estar comigo aqui ou não? Porque parece que a gente pegou essa última frase aqui e agarrou-se numa promessa. E aí eu fico vendo gente declarando o tempo inteiro isso e esquecendo do contexto disso. Porque a confirmação de que ele estaria comigo todos os dias até a confirmação do século é enquanto eu cumpro o ID. Não é levantar a mão e dizer: não, Deus está comigo todo dia, por isso que essa luta não me mata. Deus está comigo, Ele está comigo todo dia enquanto eu cumpro o ID. E Ele está dizendo: não tema nada enquanto fale no meu nome. Por quê? Porque a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Então você não está indo por aí a ermo, não, você está indo aí debaixo de um envio. E quem que me enviou, pastor? Quem te enviou foi aquele que tem poder no céu e na terra. E ele disse: vai, porque enquanto você vai, ensina, batiza, anuncia o meu nome, eu estou contigo todos os dias. Eu fico vendo os crentes bobos. Eu não me envolvo mais com a obra. Eu não faço mais a obra. Por quê? Não, é muito levante. Não, porque o diabo se levanta. É só eu colocar a mão para fazer que o Satanás se levanta. Quero ler contigo, vai lá. Lucas 10, 17. Dá uma olhada aí, Lucas 10, 17. E vou te falar, retaliação é do maior para o menor. Retaliação não é do menor para o maior.
Nós não somos retalhados, nós retalhamos. Não, porque o diabo está retalhando a minha casa. Para com essa palhaçada. Se retaliação é do maior para o menor, o maior está comigo. Mas então por quê? Tem embate, irmão. Isso aqui é guerra. Uma hora a gente perde uma batalha, mas o maior está conosco. A gente se levanta e vence a guerra. Mas a gente não vai viver de ganhar e ganhar o tempo inteiro. Tem perdas sim, mas essas perdas não podem nos parar. Aí os discípulos voltam da missão e olha o que eles dizem. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios... Ele está dizendo: a mim foi dado todo o poder. Não tem principado, potestade, não tem demônio, não tem ninguém que vai te impedir de sair por aí pregando o evangelho de boas novas e dizendo: Jesus, que Ele restaure em nós a sede de ganharmos almas e anunciar o teu nome. Olha o que Marcos diz no capítulo 16. Marcos, capítulo 16. É os últimos versículos, eu só botei o capítulo. Jesus diz assim: ide por todo... Você conhece o texto? Ide por todo... E o evangelho a toda... E todo aquele que nele não pereça, mas tenha... O contexto em que Jesus está liberando essa palavra, a palavra grega aqui, ide e pregai, é querigma. Qual é a palavra? Querigma. Qual é a palavra? Essa palavra querigma é aquele que vem em nome do imperador. Quando fala ide por todo mundo e pregai, é aquele que está debaixo da autoridade do imperador e tem uma missão, e está debaixo de um envio. E qual é a função desse pregador? Esse pregador aqui de ide e pregai, no contexto da palavra querigma grega, é aquele que anuncia aquele que vem. É aquele que anuncia aquele que vem. Como funcionava? O pregador ia na frente nas províncias e anunciava em nome do pregador ou em nome do imperador, pois ele me deu autoridade, e no nome dele eu estou aqui para anunciar: o imperador está vindo. Quando Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho, a palavra querigma é aquele que vem para anunciar aquele que vem. Então ele está dizendo para nós assim: eu dei para vocês uma função, qual? Eu vos revesti, eu vos dei autoridade, eu vos nomeei, eu vos levantei. Para quê? Para serem meus representantes. E qual é a sua função como meu representante? Vá nas províncias, vá nas ruas, nos becos e na vielas e pregai. E pregai o quê? Ele vem. Não, você não entendeu. Você está aqui para anunciar no nome de Jesus aquele que vem. Aleluia. Aleluia. Ele te nomeou. Aleluia. Ele te levantou, aleluia. Ele te deu autoridade, aleluia. Te deu carta branca e disse: ó, pode ir, estou contigo. Nem principado, potestade, não tem homem que vai te impedir de quê? De anunciar aquele que vem. E quem é que vem? O contexto aqui era de alguém que anunciava o imperador. O nosso contexto é de alguém que anuncia o Cristo e a sua volta. Qual é a minha função como igreja? Anunciar a volta de Jesus. Eu preciso crescer. Tem mais alguém? Eu vou repetir: eu preciso crescer. Tem mais alguém? Fique em pé comigo, eu quero orar com você. Diga comigo: nós. Mais forte, diga: nós somos uma igreja que exigimos muito de Deus e muito pouco faz a Ele. Eu estou mentindo? Essa frase mexeu comigo e cortou o meu coração quando eu coloquei aqui. Porque toda hora a gente tem necessidades para entrar na presença. Toda hora a gente vai na presença dEle porque tem alguma necessidade. E de verdade, Cristo não é só alguém que resolve necessidade. Cristo é a nossa prioridade. Mas sabe qual é o problema? Nossa motivação está errada.
A gente só vem aqui pela necessidade. Porta aberta, casamento fracassado, lutas e adversidade. E aí a gente está esquecendo qual é o nosso verdadeiro papel. Qual é o meu verdadeiro papel, pastor? Ide. E é o que a Bíblia diz: quem ganha alma, sábio é. Quem ganha alma, princípio da sabedoria, temer a Deus. E aí a Bíblia diz: e quem ganha alma, sábio é. O quão tolo nós estamos sendo a não anunciar o Evangelho, a exigir muito e fazer muito pouco. Eu quero que você curve a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração de 1 minuto e devolver o microfone. Quem aceita um desafio? Quem aceita um desafio? Quem aceita um desafio, levanta a mão. Aceitou o desafio? Corajoso porque ganha alma, sábio. Qual é o desafio? Pense em alguém aí agora. Alguém que não é crente, alguém que não serve a Deus. Pensou? Esse é o nosso desafio, porque eu também pensei em alguém. E qual é o meu desafio? Orar e jejuar por essa pessoa. Convidá-la para vir à igreja, cuidar dela até que ela aceite a Jesus como Salvador da vida dela. E eu quero declarar que até o final do ano você... Agora que tu sabe o desafio, tem mais alguém que quer entrar no desafio? Que não levantou a mão? Com medo de desafio, né? Já tem tanto desafio na vida. Só quem quer aceitar o desafio, levanta a mão. De orar por alguém, de jejuar por alguém e de orar por essa pessoa até que ela se converta. Agora fecha a tua mão, abaixa a tua mão e eu vou orar para que Deus te dê graça para que você faça isso. E lembre-se, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pai, toma cada vida que aqui está em tuas mãos e aqueles que levantaram as suas mãos. Que o Senhor acenda no nosso coração o desejo de ganhar almas para o teu reino. E que o Senhor nos ajude a cumprir com a nossa missão, que é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Eu não sei em quem meus irmãos pensaram, mas tem uma pessoa agora que se tornou alvo de oração, de jejum. E eu quero te pedir, dê força aos meus irmãos para que não se esqueça delas, até que elas se convertam. E assim como o carcereiro com medo, temendo, queria tirar a sua vida, e Paulo disse, não faças tal. Talvez alguma dessas pessoas que levantaram as mãos está orando por alguém que está pensando em suicídio, está pensando em se matar, em tirar a vida. Mas hoje nós damos uma ordem no mundo espiritual e declaramos, toda morte será paralisada. E essa pessoa ouvirá do teu nome, do teu amor e da tua palavra, e como Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Que nós como igreja entendamos a nossa missão, ganhar almas e anunciar até que Ele venha.